Olá, gente. Professor Marcos Dominici aqui, professor de arte. E hoje nós vamos falar sobre linguagem teatral. Só que a gente vai dividir essa aula em dois módulos, né? Porque o material de linguagem teatral, ou melhor, os elementos da linguagem teatral, são inúmeros. A gente passaria pelo menos aí umas 15 aulas, até por prazer de falar, já que eu também trabalho com teatro. Eu sou arte educador, né? Professor de teatro, professor de vários alunos, né? De vários segmentos, infantil, médio, adultos. E é uma das minhas paixões, né? Produtor cultural também, não dá para deixar de dizer que é uma coisa que mexe pessoalmente comigo. Então eu dividi a aula dos elementos mais essenciais da linguagem teatral para a gente ter uma noção de como e o que acontece. Ok? Então, a gente precisa entender o que é o teatro, né? O teatro nasce da necessidade que a gente tem lúdica, ou seja, infantil, de criação, de brincar com o imaginário. Você já viu uma criança brincando que é um pirata, brincando que é um super-herói, brincando que é uma heroína? Então, nesse momento, aquela criança, mesmo sem ter a noção do que está fazendo, o lúdico, o imaginativo, o processo criativo, ela está praticando a base do que é o teatro, onde você tem três elementos que são extremamente importantes para que o teatro exista por si só: o ator, o texto e o público. A gente vai já falar mais sobre isso. O teatro é uma manifestação artística e cultural que vem desde a pré-história, né? E na pré-história, o homem pré-histórico, ele não tem essa noção do teatro como manifestação e só vai acontecer formatado com o termo teatro em si lá na Grécia Antiga, mas antes disso você já tem esse tipo de representação, onde um ou mais atores interpretam, contam, montam, encenam uma história. Histórias. É isso que o teatro faz. Ele conta histórias. E nós, independente da idade que temos, independente do perfil sociológico, cultural, artístico, religioso, não importa. Nós adoramos histórias, certo? E é nessas histórias a gente trabalha uma série de sentimentos e reflexões para quem vai assistir, mas também para quem produz o teatro, né? A gente sempre diz que o teatro ele tem duas ferramentas básicas: o corpo e a voz. O corpo, nós vamos falar um pouco mais aprofundado nesse pouco tempo sobre cada um deles, mas temos aula só sobre isso na plataforma. Pesquisem em Plataforma Gonçalves Dias e assistam nossas aulas aqui no canal da TV Educação. E o corpo denuncia a ação e a emoção que o teatro tem. Só tem um detalhe, né? O teatro só faz uma coisa que a gente já faz naturalmente. O teatro vai utilizar isso como pesquisa. Então, na hora que você olha para alguém com determinado olhar, na hora que você mexe na ponta dos dedos, na hora que você mexe os dedos, na hora que você mexe no cabelo, mexe no óculos intensamente, teu corpo está dizendo com microgestos ou com macrogestos que você está sentindo alguma coisa. O nervosismo de algum de vocês às vezes passa, né, pelos dedos, tanto dos pés quanto das mãos, pelas orelhas, e cada um vai colocando a situação. Quem trabalha com teatro utiliza pessoas e observa essas pessoas, observa o corpo das pessoas, o seu próprio corpo, para poder interpretar e criar personagens, né? O espaço teatral e esses mecanismos de interpretação e de montagem, eles fazem, né, a construção da cena, e o imaginário da cena é o que a gente gosta, né? Tem ator de teatro, tem ator de televisão, tem ator de cinema. Cada um tem uma linguagem específica, mas o ator é o mesmo. Ele cria a partir da percepção que ele tem do corpo e da voz. Quais são os recursos mais utilizados na construção e montagem de cena? É disso que a gente vai falar agora, né? Eu faço teatro. Muita gente que eu conheço também faz teatro. Algumas pessoas que vocês conhecem fazem teatro e a gente ouve muito isso. Eu não posso, eu tenho ensaio. Ensaio, ensaio, ensaio. Não é só isso. Tem iluminação, tem o cenário, tem o figurino, tem a técnica, tem o som. Gente, é muito trabalho para alguém chegar e não valorizar o trabalho. Teatro é arte? Sim, mas também é muito trabalho, muito esforço. Ah, professor, eu não sei fazer teatro, será que eu conseguia? Né, conseguiria? Com certeza, eu sempre digo que adolescente, no caso da gente trabalhando com vocês aí, eles são um dos melhores materiais humanos para fazer teatro. Porque o que vocês mentem é brincadeira, lógico. Não, não é não. A tríade essencial do teatro. Quais são os três elementos essenciais para que o teatro realmente exista? O ator, o texto e o público. Sem esses três, a gente não tem o teatro consolidado. Levar em consideração que, em função da pandemia, né, essa plateia que era presencial, esse público que era presencial, passou a ser virtual em muitas situações. Nós já voltamos a ter apresentações presenciais, eu mesmo já fiz apresentações presenciais, mas também experimentei essa transposição da plateia física para a plateia
virtual, em função da necessidade do momento da pandemia. É óbvio, né? Porque a gente não pode aglomerar. Entretanto, ainda para a gente que trabalha com teatro, é muito diferente essa transposição, porque a plateia é viva, é intensa, e cada plateia é um retorno emocional físico diferente para o ator. O ator é aquele que faz a ação. O texto é a ação em si, a história que você conta. O público é aquele que assiste à ação. O ator, ele tem duas ferramentas, como eu disse para vocês, para trabalhar: somente o corpo e a voz. O corpo fala e a voz, obviamente, pode ser modulada para criar vários personagens. O texto, né, ele pode ser um texto escrito, literatura, ou posso construir ele com pós-dramaturgia. Tudo isso que eu acabei de falar agora, nós temos aulas segmentadas sobre isso. Pesquisem, vale bastante a pena. Né? O texto, às vezes as pessoas pegam, professor, achei que teatro era só pegar um texto, decorar e falar. Não, não é bem isso. Você tem que estudar o texto, você tem que entender o texto, entender a personagem, porque caso contrário, alguém vai olhar e dizer assim, nossa, coisa ruim. Se a pessoa chegar e gostar, é porque o teu trabalho de pesquisa, de montagem, de análise do texto e de direção, atuação, conjunto inteiro, foi um trabalho bem elaborado. E o público, normalmente, ele assiste passivamente a ação, mas o público pode ser interativo, dependendo da proposta do espetáculo. Essa tríade essencial do teatro, ela faz com que a gente tenha a capacidade de perceber a peça. Eu coloquei uma cena aqui de uma montagem de Hamlet, de William Shakespeare, no Chicago Shakespeare Theatre, lá nos Estados Unidos. O interessante é que o Hamlet e o elenco todo é formado por atores negros, pretos. E tem uma frase que é célebre: ser ou não ser, eis a questão. O interessante disso tudo é que essa frase ela pode ter várias traduções, mas quando a gente for falar de Hamlet, é aí a gente pode explicar mais. Por quê? Porque a tradução dela varia muito de como a gente interpreta. Mas o interessante é que todo mundo acha que ele pega a caveira, eu coloquei propositalmente, e ele diz ser ou não ser, eis a questão. Tem várias interpretações. O teatro permite isso. O corpo fala, o corpo diz sem falar uma palavra verbalizada. Né? Eu vou utilizar, por exemplo, a língua de Libras, que utiliza o corpo. É uma língua específica e a gente trabalha com isso. Meu intérprete está fazendo essa situação. Né? Ele utiliza o corpo para falar. Né? Existem palavras, existem mecanismos que não é exatamente o que o teatro faz, mas a gente pode fazer grosseiramente aí uma comparação e deixar claro, né, que a língua das Libras é uma coisa fabulosa. Por quê? Porque você permite que as pessoas conheçam sem dizer uma palavra. Experimentem estudar sobre isso. Né? As minhas palmas, né, para os meus intérpretes maravilhosos. Performance, corpo, velocidade, gravidade, intensidade, toque, a gente chama isso de partitura corporal. Um dedo, né, eu não vou fazer isso aqui porque a gente está gravando, mas um dedo de uma maneira específica num trânsito, ele pode evitar muitos problemas. Se você utilizar um outro dedo que eu não vou fazer aqui, ele pode criar vários problemas. Você presta atenção, estou falando de um dedo só. E isso a gente trabalha no teatro. O corpo fala e como fala. O corpo é uma linguagem que não mente. Né? Isso aqui foi uma montagem nossa com alguns alunos e fica claro o que eles estão fazendo. Pelo menos eu acredito. Né? É uma sala de aula onde os alunos estão conversando. E eles, na cena que vai decorrendo, e eles construíram a cena, eles fazem bullying com uma das personagens. Como? Porque sem dizer uma palavra, a gente fica nítido, a gente deixa nítido como a coisa funciona. A voz. Bom, eu brinco muito que aqui no estado do Maranhão, nós somos maranhenses, nós temos sotaque sim. Né? Mas é claro, nós temos sotaque, eu tenho o maior prazer em dizer. Temos sotaque sim, e eu tenho orgulho de ter sotaque. Mas o estado do Maranhão é um estado gigantesco. E né, meu pai é da região da Baixada, de São João Batista, uma terra que tem um sotaque maravilhoso, né, que puxam no DT. E o ator que vai trabalhar sobre isso, ele brinca muito com a questão de você modular a voz nas alturas, grave, médio, agudo. Né, pesquisem mais sobre isso na aula de música. Na intensidade, tem alguns de vocês que conhecem pessoas que quando vão falar parece uma metralhadora. Né? Eu vou dificultar a vida do meu intérprete. A pessoa fala, vai falando, engatando uma coisa na outra, não sabe o que está falando. Ou então algumas pessoas que falam, às vezes, vai devagar demais. E aí nessa situação tem gente que vai se irritando com a forma.
Vocês estão entendendo? Essa modulação ela é permitida e é possível você entender na conquista da voz. E a voz é um mecanismo de extrema qualidade, mas tem que ter extremo cuidado para o ator, porque é uma das ferramentas dele, é um dos materiais de teatro. Bom, o uso inadequado ou excessivo da voz pode provocar danos ao aparelho fonador, né? As nossas pregas vocais, como dizem os meus amigos e compatriotas fonoaudiólogos, elas têm que ser preservadas com uma série de cuidados. Inclusive aquele povo até que vai jogar futebol e grita: "Ei, filho, deixa aí, eu vou falar". Ou então aquelas meninas que parece que tem um megafone na boca que a gente encontra no shopping, na rua, ela grita do outro lado da rua: "É professor!". Pois é. Então esse cuidado ele tem que ter porque a voz ela pode sumir, ainda mais para quem trabalha com ela, cantores, atores, professores, todo mundo que utiliza a voz como ferramenta. Cenário. O que é o cenário? Tem gente que chama cenário de decoração, isso dá enfim. De qualquer forma, o cenário ele é mais do que simplesmente uma decoração, uma ambientação. O cenário ele vai contar a história. Você pode ter vários tipos de cenários e esses cenários eles vão montando o sistema da representação que vai auxiliar a história. O tempo, a época histórica, perdão, as estações, as horas do dia. O cenário, ele faz uma performance com a história. Como assim, professor? Ele cria o ambiente para facilitar a compreensão do espectador. Tipos de cenários mais comuns. O cenário arquitetônico. Ele gera uma interação direta com a plateia. Por quê? Porque na hora que a plateia olha o cenário e vê, isso aqui é uma sala. Isso aqui são cadeiras. Mas eu posso ter a mesma situação com outra visão mais contemporânea. E aí eu só estimulo a plateia a imaginar essa situação. Ó, esse aqui nós tivemos o prazer de assinar, eu e a minha equipe. É um cenário arquitetônico onde a gente faz uma proposta mais contemporânea da Catedral de Notre-Dame de Paris, onde os gárgulas, a banda, os atores, todos eles estão em cena na mesma estrutura. Então o cenário depende muito da proposta do espetáculo, né? Ele pode ser ilustrativo, só um grande painel. Essa aqui também a gente construiu para a Vertu, Casa de Arte da família Adams, uma árvore com uma lua, né, e deixava transparente para um coro atrás. Quer dizer, a proposta do cenário depende da proposta do espetáculo e um não está dissociado do outro. Ele pode ser sonoro, perdão, verbal, o não sonoro. O que seria isso? Não cenário. O verbal, o ator às vezes descreve a situação. O sonoro, eu vou utilizar situações de sonoplastia, som de árvores, som de vento, som de folhas caindo e coisas do tipo para criar, por exemplo, uma floresta, né? E o não cenário, em muitos casos, só precisa de um foco de luz, o ator e o espaço, mais nada. Então as propostas dependem muito de como a coisa vai funcionando. O cenário simultâneo, por exemplo, ele vai utilizando todos os elementos ao mesmo tempo, né? Aí a gente parte da ideia de que o cenógrafo cria o projeto e depois vai criando os elementos cênicos. E a gente já deu uma aula sobre esses elementos cênicos, por isso que eu coloquei a mesma imagem aqui. Pesquisem sobre isso na plataforma, né? Esse aqui é um capítulo à parte. Esse aqui é um cenário construído em 3 planos que representava a realidade, a alucinação e a memória de uma peça chamada Vestido de Noiva, que alguns de vocês já ouviram falar, de um autor pouquíssimo conhecido, olha a ironia, chamado Nelson Rodrigues aqui no Brasil, que modificou a cara do teatro nos anos 50. Antes de Nelson Rodrigues, o teatro, e depois de Nelson Rodrigues com Vestido de Noiva, né? E já caiu no Enem, deixar claro isso. Iluminação. Bom, a iluminação ela tem uma coisa bem interessante. Eu sempre brinco, para você entender a iluminação, passe numa avenida de uma rua, de um bairro aqui de São Luís, e encontre uma farmácia daquelas que parece que brilham no meio da noite. Não vou citar o nome, que não vou dar ênfase às marcas. Mas encontrou um posto de gasolina, está tudo escuro, o posto de gasolina está gritando ali no meio. Parece que a farmácia, eles compraram todas as luzes para colocar ali, mas é obrigatório, não sei se vocês sabem. Vá num barzinho e você vai ver que a iluminação é diferente. Vá numa loja, você vai ver que as vitrines têm iluminação diferente. Vá em algumas casas, parece que a casa parece um shopping de tanta luz direcionada. O objetivo é, com a iluminação, você cria efeitos sensoriais diferenciados. A iluminação delimita o espaço cênico, mas também cria uma relação emocional e psicológica da cena, do espaço, do cenário, o ator e tudo que está acontecendo, né? Os objetos, os atores, as roupas, os figurinos mudam de cara em função da cor da iluminação. E a ideia é como eu vou criar efeitos diferenciados a partir da luz. Bom, a luz ela pode vir de várias maneiras. As luzes de cores frias, as luzes de cores quentes, e cada um efeito de luz cria um efeito sensorial fantasmagórico, tenso, alegre, diferente.
né? Por exemplo, o azul é a cor mais calmante, mas pode ser um branco também, dependendo da intensidade dessa luz. A luz azul pode dar a ideia de noite, né? Dependendo do espetáculo que for, cria esse ambiente mais lúdico. As cores quentes, as luzes quentes, elas podem dar a ideia de paixão, amor, raiva, dinamismo, entre outras coisas. E cada luz dessa vai criando sensações diferentes e o cérebro, quando decodifica, ele vai viajando junto. A luz altera a percepção que a gente tem dos objetos e das sensações? Com certeza. Luz amarela geral, né? Ela pode abrir o espaço, deixar a cena mais limpa, pode dar uma cena de comédia. Se for menos intensa, ela pode criar ambientes mais soturnos, entre outras coisas. O figurino, né? Gente, figurino não é fantasia. Figurino não é fantasia. Né? O figurino e a fantasia têm conotações para a gente de maneira diferente. A fantasia é simplesmente uma roupa que você coloca sem qualquer intuito. O figurino não. O figurino é praticamente uma segunda pele do ator. Entretanto, o figurino, uma fantasia ou um traje que se usa para um cosplay, por exemplo, de expandir mais aí, ele cria uma sensação igual para os três. Quando você coloca, você transfigura. A pessoa coloca uma fantasia de carnaval de fofão, que é uma figura característica daqui do carnaval maranhense. Né? Pronto, mudou o corpo dela toda. Né? Alguns homens que colocam roupas de mulheres em festas específicas, parece que sai de dentro dele uma mulher que ele nem conhecia. Né? E o corpo muda completamente. A mesma coisa acontece, só que de uma maneira mais trabalhada, de uma maneira mais específica no teatro. Por quê? Porque o ator tem real noção do que é o figurino. A gente chama de segunda pele do ator. Esse figurino ele pode indicar o gênero, a idade, a classe social e representar a própria história, o clima, a época, entre outras coisas. E aí, o figurino não é feito aleatoriamente. O pessoal está rindo aqui de uma coisa que eu falei, mas a gente volta a falar sobre isso. Né? O figurino ele é literalmente estudado para caber no personagem. Alguém prestou atenção que o figurino tem uma linguagem, uma paleta de cores específicas? Não é aleatório, foi proposital. Por quê? Porque a gente já remete à ideia de Nordeste. Então, há um trabalho específico. O figurino em si, inclusive a cor do figurino em relação aos outros, deixa claro, por exemplo, na Thérèse Racan, que é uma peça que eu estou mostrando aqui para vocês, onde a personagem principal se destaca numa cor fria em relação aos outros, são brancos, e os figurinos são brancos e neutros, e as luzes vão mudando a cor desse figurino. É proposital ou aleatório? Proposital, é óbvio. Caracterização. Caracterização significa o figurino, a maquiagem, mas a personagem que o ator cria. São os três elementos. A caracterização não é só você colocar uma roupa ou uma maquiagem, é você colocar esse figurino, essa maquiagem e literalmente encarnar a personagem. Isso acontece muito no cinema. Né? É o mesmo termo utilizado para o cinema e para a produção audiovisual. Não é uma mera identificação, é um processo de criação do personagem. Quando o ator começa o processo de maquiagem, e aí a maquiagem é necessária não só para as mulheres, tem gente que tem um certo preconceito sobre isso, mas também para os homens, porque a gente precisa de maquiagem para criar efeitos de envelhecimento, de rejuvenescimento, quase não sai, de criação de personagens com maquiagens mais artísticas, mais pesadas, próteses, quer dizer, é um veio, experimente pesquisar sobre isso, é um veio que tem uma rentabilidade financeira muito grande quem trabalha com produção desse tipo. Então, na hora que você faz a caracterização, você cria personagens completamente diferentes. Né? Experimentem sair caracterizado dessa maneira, com esse tipo de figurino, num local. Menino, é Moisés literalmente abrindo o mar vermelho, você vai chamar atenção. No teatro, tem esse objetivo? Tem. A gente tem 3 personagens infantis que o objetivo é chamar a atenção das crianças em função das cores, da maquiagem, do corpo que vai falar, ou seja, a caracterização como um todo. O palhaço, né, em inglês a gente chama de clown, é uma figura que é muito marcante no efeito teatral. E o interessante você perceber sobre isso é que o palhaço ele não é só aquele que usa o nariz e a cara branca, mas ele pode ter outras referências. A caracterização ela vai mudando o gênero, não precisa necessariamente você estar na mesma situação, entre outras figuras, criar a sensação de comédia e por aí vai. O arquétipo é o conjunto de características que vai definir quem é o que e cada personagem. Então, o ator recebe, né, um perfil, ele vai imaginando. Ela é alta, baixa, zangada, rica, etc, etc, etc.
E por último, a gente vai fechar com a palavra marca, que é uma palavra que a gente usa muito no teatro. Para que lá, eu não posso sair daqui porque a gente tem uma marcação, a gente tem uma marca. Se eu sair aqui, eu saio do enquadramento. Eu vou para cá, eu olho para ali, eu viro para frente. A marca é essa movimentação que o ator, a atriz repete constantemente e ele sabe exatamente para onde ele vai ficar. E olha que eu só estou falando de alguns itens da linguagem teatral. Por quê? Porque a gente tem uma série de elementos. Então, na hora que você assiste um espetáculo, você assiste uma vez, você vai assistir a segunda, você vai ver os atores fazendo a mesma coisa. Assiste a terceira, eles repetem. Gente, a quantidade de ensaios para a gente ter segurança da marca é uma coisa gigantesca. E o ator repete isso de maneira sistemática. Então, eu vou deixar vocês aqui com a primeira parte de linguagem teatral. Um abraço, professor Marcos Dominício. Fui!